Fala, meus amigos! Estamos aqui, episódio número 7 do NB Talks. Meu nome é Vitor Lucieto e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje estou aqui com o nosso querido José Roberto. Hello! CEO da New Basca e nosso convidado mais que especial, Daniel Martins, diretor comercial da Elvi Cozinhas, meus amigos. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Vitor e Zé. Tá um prazer estar aqui com Nós vocês. que agradecemos. Eu venho acompanhando vocês há alguns anos, né? A trajetória de vocês, eu acho bem bacana. Muito obrigado aí pelo convite. Daniel, tem uma série de perguntas para trazer para vocês. A gente já conversou um pouco aqui, você já falou de vários. Tivemos um podcast antes do podcast câmeras, aqui, né? Mas antes de começar, eu quero dar um recadinho para nossa audiência. Você que está acompanhando o NB Talks, lembre-se, YouTube da New Basca, tá? New Basca Oficial. No Spotify, também estamos no Spotify, então procura lá NB Talks, você vai nos achar. E claro, se você estiver procurando uma agência especializada no canal direto, marketing e trade marketing, para a indústria, atacado distribuidor, entre em contato conosco, fale comigo, fale com o nosso time comercial. E se estiver procurando um estúdio para fazer seu podcast, como esse estúdio lindo aqui, estúdio para gravações ou mesmo sala de conferência, entre em contato com o Estúdio NB. Beleza, gente? Beleza. Vamos lá. É o seguinte, minha gente, é um convidado extremamente especial, amável, admirado. É meu cunhado. Então, eu imagino que eu aguento desse cara, né, gente? Há muitos anos. Né, há muitos anos. 36 anos. E olha, vou te falar, viu? Para tirar esse cara lá da cadeira para vir para cá foi uma luta. Eu falei, olha, eu vou chamar o outro lá e depois você vai ficar bravo, viu? Teve que dar o ultimato. Eu dei um ultimato. Mesmo. Eu vou foi chamar mesmo. o outro lá que tá na fila e você vai ficar por último, viu, rapaz? Muito corrido. Mas né? é muito corrido, né? É muito corrido. Inclusive, semana passada eu estava na feira, né? Exatamente. Participamos de um evento muito importante para nós, né? O evento do Food Service que se chama FISPAL, né? E foi um sucesso essa feira. A principal cada dia que passa vem crescendo bastante. Muitas Vem pessoas gerando procurando. muitas oportunidades, muito negócio. Isso aí. Né? O mercado está aquecido. Sim. Eu sei que você vai começar, mas já estou atrapalhando. Por isso que eu não queria participar do podcast, porque eu sou assim mesmo. Foi boa a feira para vocês? Foi ótima. Foi ótimo. Tem muita coisa aconteceu dentro da feira e tem muita coisa para acontecer fora da feira. Tem bastante projeto lá para a gente poder trabalhar. Mas a própria feira FISPAL, ela vem crescendo a cada ano que passa. Esse ano né? foi uma surpresa grande, né? Ela está bem maior com relação a pessoas mais focadas no evento, né? Que participaram, que estiveram nessa feira, mais direcionadas. Então, foi bem interessante. O pessoal indo para fazer negócio. O pessoal está fazendo negócio, investindo mesmo. Você sabe, desculpe, viu? Eu e minha coxa de Não retalho. precisa ficar pedindo desculpa. Não, sabe o que acontece, minha gente? É o seguinte, se não pede desculpa aqui, depois... poder falar isso, já sabe como que é. Mas vamos lá. As feiras no Brasil, eu venho observando, inclusive a última APAS, a penúltima e a última, observação minha, estive presente, a gente percebe que as feiras hoje elas estão para fazer negócio mesmo. O investimento é muito alto das indústrias, de quem está lá participando. E antes a gente tinha a feira mais para contato, para network e tudo mais. E hoje a gente percebe essa mudança no mercado brasileiro. Isso é muito interessante. É um amadurecimento do negócio, né, do segmento. A impressão que nós tivemos, né, a gente conversou com outros colegas também, outros concorrentes, outras pessoas que a gente conhece, muita gente no mercado. E foi interessante, foi exatamente isso, Zé. As pessoas no começo do ano seguraram um pouquinho os investimentos, até para ver o que ia acontecer no nosso mercado. E felizmente essa feira abriu um leque enorme para a gente de negócio, tá? Então foi bem interessante. E para a gente também aqui da New Basca, essas feiras têm respingado bastante. Sim. Na APAS a gente recebeu aqui pelo menos umas 5, 6 indústrias, distribuidores aqui, porque também é um momento muito bacana para a gente, onde que a gente também aproveita, pega a onda para fazer negócio mesmo. E a Elvi sempre inovando, né? Na feira a gente apresentou algumas novos equipamentos, algumas soluções, né? Que a gente, ao longo da nossa conversa aqui, né, Vitor, a gente vai falar um pouquinho de alguns itens que nós fizemos, que nós lançamos lá na feira, tá? É bem interessante. Então, tá bom. Isso daqui foi uma introdução, minha gente. Agora, o Vitor, toca a banda. Vamos lá, Vitor. Ô, Daniel, a primeira coisa que eu quero que você conte para a nossa audiência a gente sabe que a Elvi está 65 anos, né? 65 anos. Cara, é uma história, né, de respeito. Tem que respeitar. Conta um pouquinho pra gente, eu sei que se a gente for entrar em detalhe, vai ficar até amanhã aqui, mas um pouco dessa trajetória e também como que a sua história se conectou com a Elvi. Ótimo. A Elvi
o fundador é espanhol, estava indo para a Argentina, o navio teve um problema, parou aqui no Porto de Santos. Como ele ia ficar alguns dias aqui, ele resolveu descer para conhecer a Baixada, etc. Ele gostou tanto da abundância de alimentos, de pessoas, etc., acabou ficando aqui no Brasil. E aí ele começou a trabalhar numa empresa, né, de refrigeração, e depois ele começou a dobrar chapa em aço inox, mediante uma solicitação, né? E aí começou Elvi é a abreviação da mãe dele, que se chamava Elvira. Olha que então interessante. ficou Elvi, né? Uhum. É sempre muito boa essa história de nome, né? Exatamente, foi bem interessante, muito bonita a história dele. Lá no nosso showroom tem história contada lá no painel, tem história bem bacana lá, que a gente mostra para quem nos visita. E aí o seu José, que é o filho do seu Calejo, né, que é o fundador, o seu José cresceu muito, né, um homem visionário, né, conhecedor daquilo que gostava daquilo, é o coração dele, enfim, é a vida dele. Cresceu muito a empresa, né? Então a Elvi tem um prédio em São Bernardo do Campo com 6 mil metros quadrados. A empresa cresceu muito através do seu José e aí eles compraram um outro prédio de 20 mil metros quadrados na divisa de São Paulo com São Bernardo do Campo, e onde nós estamos até hoje. Isso aconteceu em 2010, tá? E a Elvi desde então vem crescendo, né, gradativamente, né? Todo esse tempo. Eu entrei na Elvi em 2012, eu fui convidado para ir para lá em 2009, mas eu estava em outro projeto, não pude ir. Em 2012 eu fui convidado novamente para poder fazer um trabalho lá com os clientes em aço inox. Eu fui, né, e desde então eu completo agora em agosto 13 anos, né, de Elvi, mas no ramo de food... Já 13 anos lá? 13 anos. No ramo de food eu já estou praticamente há 30 anos, tá? Então, a gente tem bastante conhecimento de equipamentos, de projetos e outras coisas mais ligadas ao ramo de food service, tá? Então, foi essa ligação. E aí, a gente começou a fazer um trabalho lá de desenvolvimento, onde entraram outros equipamentos, que a gente importou equipamento, depois nacionalizou, e aí fomos... Então, hoje, eu estou nessa função hoje, né? Na direção comercial, e estamos indo bem, graças a Deus. Quantos colaboradores você tem dentro Hoje nós estamos por volta de... No comercial? No comercial deve ter aproximadamente uns 15, 20 pessoas lá, né? E a empresa inteira, 120 pessoas aproximadamente. Direto. 120 pessoas, né? Eles atendem todo o Brasil, né, Daniel? Atende o Brasil e fora do Brasil também, né? Nós fizemos uma exportação recentemente de um equipamento nosso aqui, e é a segunda vez que a gente está exportando lá para o continente africano. E atendemos o Brasil inteiro e temos nas principais capitais também pessoal que nos auxilia com relação à assistência técnica e alguns representantes que nós também nos ajudam no local onde eles estão atuando. Uma curiosidade, tá? Porque às vezes, muitas vezes, talvez até de maneira preconceituosa, as pessoas têm uma imagem de que o Brasil pensa commodity, pensa o celeiro do mundo, né? E, pô, é o produto de alta tecnologia embarcada, né? Como que é esse posicionamento da Elvi a nível de mercado mundial? É um mercado que vocês têm espaço para crescer? O mercado, vocês são competitivos em outros países? Como que você enxerga isso? Sim, então, aqui no Brasil, o Luciano, que é o seu José, né? Aquela pessoa que deu o boom na empresa, ele faleceu em 21, e o Luciano, que é o filho dele, reassumiu a empresa em 21, né? Que ele já nasceu no chão de fábrica, desde os 11 anos ele trabalha lá. Ele assumiu a presidência da empresa e estamos tocando lá desde 2021. Ele começou no chão de fábrica? Começou no chão de fábrica. Do negócio. Exatamente. Esse conhece. Desde os 11, 12 anos ele está... Porque o pai dele levou ele para... Né? É isso. Começar a vivenciar tudo. Né? Passou por todas as áreas e hoje ele está administrando... Eu admiro isso. É muito importante isso. Hoje ele está administrando lá, ele é o CEO da empresa e está administrando tudo lá, tá? E aí tem os parceiros, né? As pessoas lá. E a nível nacional... A Elvi é uma das 4 grandes, né, dentro de fabricação de equipamentos de cozinha, né? A gente tem um nicho interessante hoje no mercado, né, que a gente consegue atender a todos com tecnologia, como você falou, Victor, pensando sempre assim, custo-benefício, eficiência térmica, né? Então a gente está sempre atento a isso, inclusive no mercado externo, o que tem de novidade, a gente faz a pesquisa ou até vai para fora do Brasil para ter uma feira chamada... que aconteceu agora nos Estados Unidos, inclusive, ou feira na Alemanha, que nós já fomos, não fomos esse ano, mas já fomos em outros anos,
para Você diz agora conhecer a NRA ou não? NRA. A NRA. A da Alemanha é grande também. É de grande equipamentos, também, né? Como que chama? Não lembro o nome Eu agora, também esqueci. fugiu o nome. Daqui a pouco vem. Isso, nós já fomos a Elvo já foi nessa feira e traz tecnologia. Então, nós temos algumas patentes europeias, inclusive, nos equipamentos de refrigeração, né, que ajuda bastante no nosso dia a dia, no dia a dia do cliente. Então, a gente está sempre pesquisando, inclusive para tecnologia e também para sermos competitivos. Mas a nível de capilaridade Brasil, vocês estão cobertos em todos os estados? Sim, Brasil inteiro. Então, assim, nós temos um laboratório dentro da empresa onde eu posso fazer teste de laboratório em todos os equipamentos que nós já fizemos, por exemplo, em vitrines, que eu posso entregar desde o Iapoc ao Chuí, que a temperatura vai ser a mesma. Olha, fantástico. Entendeu? Porque o Brasil é muito grande, então tem grandes diferenças de temperatura, né? E a gente consegue, consegue atender. Isso que é interessante quando a gente fala de Brasil, aqui dentro do nosso negócio, a nível de culturas, a gente entende bem isso. Porque como a gente atende todo o território nacional também, cada estado, região e tudo mais, a gente precisa moldar e atender aquela cultura local regional, né? É isso aí. Entendeu? Isso também se estende para equipamentos, né? Você falou de temperatura, e é claro, você pega norte, nordeste, lá em cima... Quente, inverno, né? Quente, não tem. Umidade, um monte de coisa está envolvida aí. Umidade, e no sul é muito frio. Então, para uma vitrine como a nossa vitrine... Curioso isso, né? Porque podemos dizer que nós somos líderes em vitrine. Por quê? Demorou muito tempo para chegar no que está hoje aqui. Então, é até difícil copiar. Por quê? Nossa vitrine tem algumas particularidades e algumas patentes, exatamente para poder atender qualquer lugar do Brasil. Tá? Quando você fala vitrine, é o equipamento de... Essa aqui é a vitrine expositora de alimentos. Essa aqui. Essa aí. Então, a gente vende para café. Vamos apresentar errado. Não, essa aí. Isso é uma coisa, Daniel, depois a gente dá que eu ia te perguntar. Hoje, quando você fala do público de vocês, qual que é o principal foco? Sei que vocês atendem, como você falou ali atrás, né? Do grande ao pequeno, mas qual que é o foco de vocês? Qual que é o principal público? A nossa estrutura, ela foi feita para atender desde uma residência até grandes projetos. E a Elvo já faz isso hoje. Uhum. Então, assim, nós temos pessoal capacitado lá, engenheiros, projetistas, nós temos pessoal técnico, nós temos pessoal da assistência técnica, do pós-venda, nós temos toda uma equipe comercial que vai antes verificar o que o cliente precisa. Então, a gente desenvolve layout, ajuda no desenvolvimento de equipamentos. Recentemente, nós desenvolvemos um equipamento para um grande cliente nosso, que está funcionando lá perfeitamente. Então, nós padronizamos o equipamento também. Então, nós temos a nossa linha padrão e também a gente desenvolve novos equipamentos. Então, isso está sendo uma constante. Então, a gente está sempre mostrando alguma coisa nova para o mercado. Que foi o que e atender a necessidade do mercado. Atender a necessidade. Né? Então, a gente está sempre atento, respondendo a sua pergunta, sempre atento ao que está acontecendo. Qual a necessidade, qual a dor do cliente. Então, a gente vai buscar uma solução que não seja cara, né? O investimento não seja caro. E a gente consegue, através das pessoas que estão lá, porque as empresas são feitas por pessoas, né? Claro. Sim. Né? Então, a gente consegue oferecer para o nosso público, para o nosso cliente, um equipamento que vai atender perfeitamente naquela situação que ele está acontecendo naquele momento, do que ele precisa. Desde sei lá, padarias, supermercados, todo você falou assim, canal, vamos dizer assim? Sim, você falou tudo que envolve ramo que tem food service, que envolve comida, a Elvo está envolvida. Uhum. Então, nós temos todo o maquinário. Temos máquinas laser, máquinas de dobra, funcionadeira de corte, etc. 2 máquinas, como eu falei. Nós temos máquinas de solda. Então, a estrutura, ela permite que eu faça isso. Uhum. Né? E a empresa tem um espaço bem bacana lá, como eu falei, de 20 mil metros quadrados. Então, nós temos um espaço lá onde a gente consegue pessoas treinadas, gabaritadas para fazer esse trabalho. Hoje, nosso prazo, por exemplo, de mercado é o menor que tem no Brasil. E a fábrica está cheia. E com a feira aumentou mais um pouquinho lá. Que bom. Então o pessoal está se virando nos 30 lá para poder atender aquilo que foi proposto. É bem bacana. Muito bom. O Daniel, e dentro desse cenário, né, a gente atende, né, empresas que atuam no food aqui, e a gente sabe que é um mercado fantástico, mas ao mesmo tempo é um mercado com seus desafios, né? Que na Elvo vocês enxergam como oportunidade, como movimento desse mercado, e como vocês estão se preparando para isso? A Elvo, ela está atenta ao que está acontecendo no mercado.
né? Nós temos alguns indicadores, né? Nós temos alguns departamentos lá, por exemplo, de marketing, por exemplo, que está bem atuante no momento, né? Está fazendo um trabalho bacana. Você havia falado também do departamento de inteligência lá dentro. Né? Isso, então a direção, junto com o departamento de marketing e outras pessoas, né? Inclusive pessoas que estão na gestão de fábrica também, a gente sempre se reúne para conversar sobre isso. Exatamente, né? Tem um grupo lá que se reúne para conversar e a gente vai trocando essas ideias, porque como a gente detém muita informação e conhece muita gente, e está muito atento através das mídias sociais ou não, ou conversando com o cliente, que é o mais importante, a gente consegue ter alguns demonstrativos que vão nos direcionando para poder atender esse público, tá? Qualquer público que você perguntou. Então, restaurante, hospital, supermercado, indústria, shopping, o quiosque, né? Quiosque, cafés, bem lembrado, Zé. Além do inox, que é o nosso carro-chefe, nós também temos uma área lá na fábrica de marcenaria. Então, eu estou querendo um quiosque de madeira, então a gente vai lá, a gente consegue fazer. Então, a gente começa, tem um projeto, claro, feito um projeto antes, dimensiona os equipamentos, uma série de coisas, e a gente projeta isso, depois vai para a fábrica. A gente monta na fábrica, desmonta, transporta e monta no local, para ver se está tudo certo. Então, o nível de qualidade é muito grande. A manutenção disso, né, ou desses equipamentos, o pós-venda, a gente está falando de quiosque, de repente deu um problema lá na praça de alimentação ou não, ou no quiosque lá separado dessa praça, vocês conseguem atender em quanto tempo? Dependendo do horário, em 24 horas. E dependendo da região também. Exatamente. Né? Por quê? É aquilo que eu falei no início, né? O nosso pós-venda, nós temos a central na Elve, aqui em São Paulo, que comanda o Brasil inteiro. Então, nós temos, em outras capitais, gente de assistência técnica. Se deu algum problema lá no Amapá, tem gente lá, que a gente já aciona lá para fazer a visita. A garantia dos equipamentos são de 12 meses contra defeito de fabricação. E quando tem algum problema, a gente aciona a Elve e a Elve já aciona a pessoa no local. Bacana. Se não tiver, a gente busca na cidade, porque tem cidades de interior de cada capital que fica mais longe. Tem cidade que está a 500 km da capital. Minas é enorme. Então, a gente busca em outra região um credenciado, um parceiro, mas, ou seja, se o cara não sabe, a Elve treina. Mas normalmente essas pessoas, nós já estamos tão acostumados com isso, essas pessoas já têm conhecimento. Então facilita muito o nosso trabalho com relação ao pós-venda. Evidentemente, vocês não vão trazer como parceiro um profissional que não conhece. Exatamente. E a Elve na feira, ela mostrou novamente, né, um equipamento que eu estava contando antes aqui, né, que algumas novidades. Então, nós temos lá uma caixa de gordura, por exemplo, que você liga o sifão de uma pia numa área de lavagem, por exemplo, ela vai recolher os detritos e vai separar óleo e gordura da água. Então, lá fora está saindo, depois que passa por esse procedimento, que é um sistema coalescente, a água vai sair suja, mas sem detrito e sem gordura. O que vai acontecer com esse equipamento? É um equipamento que mede 500 por 500. Quando você faz a separação, ele fica dentro do compartimento. A sua tubulação de esgoto, que normalmente, em pesquisa que nós fizemos, conversando com o cliente, entrando na operação do cliente, que é muito importante isso, para entender o que está acontecendo lá e para a gente oferecer uma solução. De 4 em 4 meses eu tenho que acionar o pessoal para desentupir a minha rede. Quanto você gasta? 5, 6 mil reais. De 4 em 4 meses. Fora o cheiro insuportável que fica na cozinha e vai para o salão onde estão os clientes ou os funcionários. Com certeza. O que a Elve fez? Desenvolveu uma caixa de gordura, porque nós estamos atentos, lembra que eu falei? Nós estamos atentos ao que está acontecendo fora do Brasil e aqui no Brasil. Desenvolvemos uma caixa de gordura inteligente. O sistema coalescente. Então, você recolhe o detrito, você tira a tampa, recolhe o detrito, joga na lixeira ou no outro equipamento que eu tenho lá. E a gordura tem um fecho rápido ali, uma torneirinha, que você coloca um recipiente embaixo, a gordura desce naquele compartimento e você dá um destino para ele. O que as cozinhas fazem hoje? Elas pegam esse óleo que sobra de uma fritadeira, por exemplo, e trocam por material de limpeza. E depois vai virar sabão e outras coisas mais. Sim. Ok? Então você pode pegar esse óleo que está na caixa de detritos e aí você vai fazer essa operação. Aí eu pergunto, quanto custa para você adquirir esse equipamento? Teve gente que falou na feira que custava 30 mil, 40 mil reais. Custa hoje R$2.100. Totalmente em aço inox.
R$2.100 para acabar com o problema de entupimento e mau cheiro. Mas esse investimento, ele é correlacionado ao tamanho desta caixa, do volume de água? Boa pergunta. A vazão... Ou vocês partem deste investimento? Não, a vazão assim, ó, como é que a gente dimensionou isso? Você está com uma cuba aqui, uma cuba grande que normalmente é usada na área de lavagem, por causa de panela e outras coisas mais. Então tem uma cuba grande. Dependendo da sua vazão, da sua operação, do tamanho de quantas do seu negócio, do seu negócio, você pode colocar 2 cubas numa caixa. Ok? Se for muito grande, aí você vai colocar mais caixas. Tá, e você vai adicionando caixas. Vai adicionando Mas caixas. o investimento, então, a partir de 2.100. Normalmente, o que acontece? Uma caixa. É uma caixa. E você pode ir até para 10 caixas. Pode ser. Depende do tamanho do seu negócio. Teve cliente nosso que na feira, por exemplo, comprou uma caixa para fazer o teste. Adorei a sua tecnologia, vou colocar lá. Colocou. E depois ele voltou para comprar mais 20, 30 caixas para colocar nos restaurantes que ele tem. Ah, tá. Você está falando de uma rede, então. É uma rede. Entendeu? Então a gente atende desde de um investidor, uma pessoa que está saindo de uma empresa. Nós tivemos problemas aí com pandemia, etc. O pessoal ficou muito home. Então o pessoal quer investir em alguma coisa. Então a Elvia consegue atender esse pessoal e com preço bastante excessivo, né? Além dessa caixa de gordura, nós também temos uma central inteligente de reciclagem orgânica. Isso é fantástico. Que bicho é esse, né, Zé? Que bicho é esse? Vamos lá. É um equipamento que eu estou com ele na Elvi desde 2012. Né? Eu importava esse equipamento e aí deu muito certo aqui os trabalhos que foram feitos e aí nós resolvemos nacionalizar. Nacionalizando, nós demos um upgrade na máquina. Então é um produto nacional feito aqui em São Paulo pela Elvi Cozinha. Então toda a parte estrutural, mecânica, de peça, de assistência é feita por nós, aqui em São Paulo. Então não tem problema de ser um equipamento importado, que demanda outras situações, que fica caro, dólar altíssimo, etc. Câmbio, variação cambial, o nosso amigo lá dos Estados Unidos, taxação, exatamente. E por aí vai. Então você não corre esse risco, né? Então é feito aqui no Brasil. Aqui em São Paulo pela Elvi e a gente distribui para o Brasil Vocês inteiro. fabricam isso? Somos fabricantes, já desde 2000. E como chama o equipamento? Central Inteligente de Reciclagem Orgânica. O nome bem inteligente, Existem né? por aí composteiras, recicladoras, trituradores e outros nomes. Por que nós chamamos de central? Porque ela é inteligente mesmo. Central Inteligente de Reciclagem Orgânica. E eu vou explicar o porquê. Se você tem... Eu tenho 2 modelos. A minha máquina menor, ela comporta 35 quilos. O que vai acontecer? Toda a sobra orgânica processada ou in natura, se você colocar na máquina, você vai dar 2 ou 3 comandos, que a tela dela é intuitiva, você vai dar 2 ou 3 comandos. O que vai acontecer? Ela vai cozinhar com a própria água do resíduo e depois ela vai desidratar. Desidratando, reduz o volume entre 70% e 90%. Olha o que sobra. Isso aqui é o almoço da empresa. Então aqui tem arroz, feijão, frutas, legumes, folhas. Até sobremesa tem aqui. Que benefício. Então, assim, ó, exatamente. Você colocou 35 quilos aqui de resíduo orgânico, 6 horas depois, ela vai te dar 5 quilos de adubo e 5 quilos de adubo e 15 litros de água. Ó. Isso aqui é água cristalina, água para reuso. Reuso. Tá? Não é potável, mas é para reuso. Já é um ganho enorme. Você lava o restaurante. Não vai você lava o restaurante, pode lavar piso, cozinha, descarga de banheiro, vaso sanitário, borrifar em sem planta. falar nos outros custos que tinha e danos ao meio ambiente, você reduz, né? Imagina você carregar o que você estava falando. Porque a gente fez um podcast antes de começar também a gente. Não, mas é interessante. Eu amei esse produto. É muito. Eu amei esse produto. O que acontece? Hoje está se falando muito sobre ESG, né? Governança Social e Ambiental, né? E essa máquina é um item importante dentro desse conceito, né? Porque antes, quando não tinha lei, não tinha nada, você mandava tudo para lixão ou para aterro sanitário. Então foi criada uma lei lá em 12 de agosto de 2010, que é a 12.305, que hoje ela está atuante, houveram algumas modificações, mas ela está atuante, e esse equipamento essa solução vem de encontro com essa lei e também com o tema hoje que está no mundo inteiro, que é o ESG, né? Então, ao invés de você mandar para aterro sanitário, olha o que você está gerando. Adubo. Você pode usar a logística reversa, né? Você pode voltar isso aqui para o seu produtor de hortifruti, para aquele cara que vende para você os legumes. Né? Lembra que eu falei do óleo, que o óleo vira sabão? Moeda de troca? Isso aqui pode ser moeda de troca. E eu, como sou marqueteiro, vendo isso,
Imagina o dia do meio ambiente. Entendeu? Exatamente. Você coloca no restaurante e dá lá para o consumidor Como brinde, final, né? como brinde, com Pessoal, a sementinha exatamente. de girassol, que adora essa flor. Talvez sua operação de venda no seu restaurante, por exemplo, possa crescer 20%, 30% por causa disso aqui. Porque a cabeça de muita gente hoje, que está bem diferente lá de 2010, A geração, 2012, né? a geração está mudando. Então o pessoal está muito preocupado com a saúde do planeta ou com a nossa Sim. saúde. Então quando você fala assim, ó, estou doando, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a sobra que teve na janta de ontem. Sim, Aí você está doando. sim. E o cara leva para casa e vai fazer o plantio dentro da casa dele. Sim, a hortinha dele, A hortinha inclusive. dele. Outra coisa bastante, porque é ESG social, doa isso aqui para a ONG, ou doa para a escola, para os pequenos lá saberem, já começar desde pequenininho, Sim, né, sim. a fazer um trabalho de reciclagem. É trabalhando no ecossistema mesmo. Né? Ecossistema. Então, é um produto que fabricado aqui no Brasil, pela Elve, aqui em São Paulo, né, nós somos especialistas nisso, já viajamos o Brasil inteiro com esse produto, em várias indústrias, né? Várias indústrias no Brasil inteiro, vários segmentos de indústria, de mercado, e onde você produz alimento, essa máquina é a melhor. Onde você transforma alimento. Onde você produz, você pode transformar em adubo. E água. Você transforma em adubo. É. Quando a gente pega um restaurante que você transforma os produtos em alimento, o resíduo você transforma. Exatamente. Através desse equipamento. Olha que interessante. Eu conheço outras tecnologias, tá? Fora do Brasil e aqui no Brasil. Nós, Elve, entendemos que não tem, por isso que nós chamamos de central, não tem um equipamento igual a esse hoje no Brasil. As outras que nós conhecemos, eu não falando mal não, tá? Não. É que são características. Sim. As outras, elas precisam usar enzima, bactéria, serragem, algum agente químico para fazer a transformação. A nossa não. A nossa pode estar processada ou in natura. Você coloca lá na máquina, ela vai fazer todo o processo automaticamente. Sabe quanto tempo demora, Zé? Um treinamento? 5 minutos. De tão simples que é a parte operacional dela. Limpeza é uma máquina, a parte externa, totalmente aço inox. Aço inox é só você passar um pano. E aquele caso que a gente estava falando de custo-benefício Isso, desse equipamento, isso. desse Boa. energia, O payback, né? O cálculo que você fez. pessoas na operação. Isso. Nós temos uma planilha de payback, onde eu mostro para esse equipamento e para outros também, tá? Mas vamos falar especificamente desse equipamento, né? Que a gente usa bastante, inclusive. 95% dos estudos que foram feitos em empresas, né, nessas minhas andanças pelo Brasil, o equipamento ou investimento se paga entre 5 a 24 meses. Depender da operação. Depende da operação. Tem gente que paga um absurdo para poder dar um tratamento, que é lei, para dar um tratamento para chegar lá no aterro. Não, e ainda não deu tratamento. Deu tratamento, mas Exatamente. chegou no aterro. Isso. Quer dizer... Entendeu, né? Então, esse equipamento aqui elimina, não precisa mais de aterro. Então, a máquina, o investimento se paga rápido, né? Foi difícil, eu falei, 95%. Então, eu tive muitos clientes, né? Teve um cliente que estava, no primeiro payback que ele fez, estava demorando 5 anos. Aí nós conversamos, ele abriu a planilha dele, nós começamos a conversar, ele foi entendendo onde estavam as despesas, nós fizemos em conjunto essa parte, tá? Foi com um grande foi com um grande banco aí, que a gente trabalhou, e aí nós conseguimos reduzir bastante, porque entraram outros custos que não eram percebidos, né? Não eram percebidos através dessa planilha, foi percebido, e aí nós conseguimos viabilizar o negócio. Porque o profissional, conforme nós estamos falando aqui, né, um pouquinho atrás, é o profissional para retirar o lixo, ou o resíduo. É o outro para carregar até não sei aonde. É a contaminação que pode estar dentro do próprio ambiente, dentro do próprio restaurante, dentro do próprio refeitório. São variáveis que você não consegue ficar ali medindo. Né? E sabe o que é gratificante? Tem um aspecto comercial aqui, né? Lógico. Tem um valor investido aqui, no desenvolvimento, uma série de coisas. Quando o cliente fala assim para você, nós vendemos uma máquina, 3, 4 máquinas para um cliente. E o cliente fala assim, Daniel, a gente vai fazer o pós-venda, vai perguntar, e aí, como é que tá? Depois, passa 1 ano, 2 anos, a gente pergunta para o cliente, e aí, como é que tá? E a máquina, não sei o quê. E quando o cliente fala assim, ó, Daniel, com a reeducação com relação ao desperdício, eu consegui reduzir o desperdício de alimento com o pessoal da minha cozinha, porque tem muito desperdício no preparo. Sim. Fora o que está lá no balcão, na guarnição, né, que volta depois do almoço, que vai ser jogado fora, não guarda, tem que jogar fora. Então tinha muito desperdício antes, né? Então o que está acontecendo? Com
com a conscientização das pessoas com relação ao desperdício de alimento aqui no Brasil, que é enorme. Enorme. Tem muita gente passando fome aí, a gente sabe. Sim. Sempre é gratificante para nós quando a gente escuta assim, quando a gente fala, ó, tem uma máquina agora de backup, porque eu consegui reduzir o volume de desperdício. Né? Então, tem o aspecto comercial, mas tem a consciência que está dando certo. Não, e esse equipamento deu muito certo aqui no Brasil. E olha só, vou fazer um comercial aqui. Não é porque ele é meu cunhado, não, porque a máquina é boa mesmo. Isso. Fora tudo isso que você falou, imagina quando você fala assim, eu posso devolver isso pro fornecedor lá de hortifruti, de FLV, qualquer coisa do gênero, por exemplo. Mas eu também posso levar para minha fazenda. Eu ainda não tenho. Mas eu posso levar para minha fazenda. Isso. É verdade mesmo. Então você percebe o ciclo Sim. que aquilo vai criando e protegendo o meio ambiente. Sem falar que eu sou marqueteiro também, além de vendedor, entendeu? Numa ação, imagina, uma ação do Dia do Meio Ambiente, qualquer coisa dentro do restaurante, fazer tudo um collab para que a gente entregue para os clientes finais. Gente, é fantástico. Quanto custa o quilo de um adubo hoje aí? Não sei. Não faço ideia, Daniel. Pesquisa, né? Custa 15, 17, 20 reais. Um adubo quilo. bom. Já adubo manipulado. bom. Isso aqui é natural. Esse é natural. Sem química, né? Sem química nenhuma. Os outros, que eu já fiz a pesquisa, 15, 17, 20, 23, aí vai embora. Aqui você tem um adubo natural que você gerou. Então, assim, isso que nós estamos conversando, se o cara, na pior não quiser, o que eu faço? Porque eu vou ter um monte aqui. Armazena ele num tamborzinho, lugar seco, e deixa lá. Uma coisa. Até você dar um destino final. Uma coisa que me veio. Ele exala algum mau cheiro ou não? Uma pergunta. A máquina, quando está em processo, ela não exala porque tem um sistema de fechamento de isolamento dela. Que é esse laranjinha que tem aqui, não dá para ver agora. Tem um laranjinha ali, que são as borrachas de vedação. Quando a gente manda retirar, que ela sai, o adubo sai sozinho através do comando, o açúcar, o odor predominante é de ração animal, porque é alimento desidratado. Quando eu coloco muita casca de laranja, por exemplo, que eu já fiz esse teste, fica com um cheiro de açúcar mascavo. Olha que interessante. É muito interessante, né? Então, tudo que for orgânico, menos o osso, a gente não recomenda colocar osso de boi aí. Porque o osso ele é muito resistente, a máquina não tritura. Sim. Aí não é um triturador. Não é só triturador. Só para entender, existe um triturador, mas não é. Quer colocar um triturador antes do processo? Mas eu já fui atrás disso. O que os clientes falam? Daniel, você já me deu a solução, a luz já está aqui. Eu não quero. Deixa que eu separo aqui manualmente o osso, que eu vou ter uma vez por semana. Então ele já separa antes. O osso de boi. O osso de galinha ele vai, mas ele não vai consumir. E depois consumir. Ele também revende, né? Ele acaba mandando isso para fora, usa para outras coisas. Tritura. Mas o mais importante disso é essa conscientização e que não tem mais pateiro. Investimento. Eu também. Quanto custa um equipamento desse? Ele processa quantos quilos, por exemplo? Então, essa máquina menor de 35 quilos está por volta de R$99 mil, né? E a gente começa a fazer o trabalho de viabilidade, que é a Planet Payback. Então, o preço quando que ela... Isso, a máquina maior custa R$120 mil aproximadamente. Então, o que acontece? O cliente, ele não sente isso. Por quê? Porque na hora que a gente faz a tabela de viabilidade, a Planet Payback, se paga em pouco tempo. Outra coisa importante. Agora, não é só o dinheiro, né? Não é só o recurso aplicado, mas é a consciência, né? Exatamente. Os departamentos de meio ambiente das indústrias, que tem o departamento de meio ambiente, eles adoram esse produto. Então, a gente entra para o pessoal do meio ambiente normalmente, e aí eles vão subindo para outras áreas, etc., até chegar no financeiro, até ter a aprovação final. Mas o projeto é muito interessante. Outra coisa, para facilitar para o cliente adquirir um equipamento desse, você pode fazer a compra com a Elvi, direto com a Elvi, ou aluguel. Olha o aluguel que interessante, Zé. O aluguel, como é que ele funciona? Nós temos 2 empresas aqui no Brasil, que eu vendo para essa empresa aluga para você. Mas toda a responsabilidade técnica é da Elvi. Interessante. Olha não que bacana. Fica na mão dessa pessoa que está alugando. Não, ele só faz a transação do aluguel. E às vezes por uma questão... Que é um especialista nisso. Às vezes por uma questão, me corrija se eu estiver errado, tributário ou não, eu estou comprando um equipamento que vai para o meu ativo fixo, e aí depois eu tenho o processo dele lá no meu balanço. Quando eu loco, ele vai para a despesa. Ele indo para a despesa, eu ganho muito mais e ainda tenho esse respaldo da fabricante ser o responsável pela manutenção desse equipamento. Olha que bacana. Vamos supor... Parabéns, Elvi. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa para você que é bastante interessante sobre o aluguel. O pessoal gosta muito. Isso aqui é super interessante mesmo. Ó, o que vai acontecer? Vamos supor que você alugue por 2 anos o equipamento, tá?
você esteja pagando R$2.000 por mês. Putz, já economizou. Não, já sei que já economizou. Ao final do contrato de 2 anos, se o cliente quiser comprar, ele vai pagar 5% do valor de 2 anos atrás. Mesmo processo de leasing. Leasing, Olha que bacana, tem mais. Olha que bacana. Se ele falar assim, Daniel, eu quero renovar, eu quero renovar o aluguel. Ele pode trocar a máquina. Pode trocar se ele quiser, mas eu quero renovar, vou manter a máquina aqui, eu quero renovar. Ele estava pagando R$2.000 nos 2 anos, certo? Ele vai pagar R$200 na renovação. E ainda ele vai chegar com o contador dele. Isso, claro, vamos deixar claro aqui, valor presente. Isso. Né? Porque daqui a 5 anos estão vendo nosso podcast e vai falar, mas não eram R$200? Não, eu conheço o povo. Não, eu sei. São valores aproximados. Não, é que eu conheço o povo. Eu conheço pessoas. E o seu contador, se você apresentar, se você for lucro, normalmente isso é lucro presumido, né? Uhum. Se você for lucro real, e ainda você pode se restituir do que você pagou do aluguel porque entre você 34% e 50%. Porque você está... Isso é um incentivo. Você está... me fugiu aqui, você está... Você está fazendo um benefício, né? Favorecendo, né? Desculpa, não sei o termo técnico aqui agora. Um benefício para o meio ambiente. É isso aí. Já que o podcast também, gente, não é só para a gente ficar falando, mas é para gerar negócio. É isso aí. Eu não sou homem, mas eu gosto muito de uma frase de Luísa Trajano. Escuta aqui, eu também sou vendedor. Me fala, me passa aqui o endereço, o telefone para quem quiser comprar esse equipamento. Vamos lá. Estamos aqui em São Paulo, lá na Vila Livieiro. O nosso site é www.elvio.com.br. O telefone fixo é o 11 21 81 3999. E aí você pode falar com os nossos consultores lá, tá? A nossa estrutura está lá para atendê-los, tá? Uhum. Então a Elvio é boa de negócio. Não perde negócio. Não perde negócio. Eu também não perco negócio, desde que não me entre no vermelho. Não perde. E a gente gosta muito de estar na frente do cliente, para entender qual a transparência, né? Hoje está usando muito WhatsApp, vídeo, etc. Faz parte. Mas é um canal de venda, né? É um canal. Só que a nossa operação ainda exige muito que a gente esteja na frente do cliente. Porque a gente vai falar projeto, eu vou fazer uma medição. Pô, você tem isso? Eu enxergo, que já aconteceu várias vezes comigo. Eu estou na frente do cliente, ele está pedindo uma situação lá para mim, eu estou enxergando outra. Então a gente ajuda o cliente a sanar os problemas e melhorar os processos. Desculpa, eu só vou concluir, você continua. Depois ele me mata, mas está tudo bem. Fica aí, vai como aqui, não. É como, só fazer um trocadilho, como o estúdio NB, né? A gente faz as externas e a gente tem a visita técnica. Não adianta você só contratar, olha, eu preciso do estúdio, não, temos que ir no local, entendeu? E lá os meninos conseguem detectar, e já passamos por situações que, graças a Deus, tínhamos um corpo de profissionais muito bom lá, entendeu? Foi um jantar de negócio, onde o restaurante, onde o local havia dado a conformidade que a parte elétrica e tudo mais poderia sustentar todos os equipamentos, e na hora H aquilo não funcionou, que não nos compete, só deixando claro. Mas os nossos profissionais, e eu falo com todo orgulho, muito bom, e a gente vai com uma equipe muito bem treinada e resolve. Então, não adianta só o WhatsApp, esses outros canais, são canais de venda e é importante, a gente não pode tirar da operação. Mas tem determinados negócios que precisa ser tete a tete. É isso aí. No mundo da criação audiovisual, a qualidade é essencial. Por isso, conheça o Estúdio NB, onde as suas ideias ganham vida com profissionalismo e qualidade. Seja para lives, videoclipes, podcasts ou campanhas publicitárias, nossa equipe transforma seus projetos em realidade.
Entre em contato conosco hoje mesmo e faça o seu projeto brilhar. Deixa eu mencionar, voltando um pouquinho, tem um produto que nós lançamos agora na Fispal, que foi um sucesso, que é uma fritadeira com sistema de filtragem de óleo. Isso é bom, hein? Né? Então, eu tenho uma Ela fritadeira... filtra o óleo por 6 vezes até. Imagina o custo-benefício. Não, e o que você tira, né? Então, eu tiro a sujeira do óleo e eu posso fazer essa operação por 6 vezes. Nossa, saúde, hein? Qual a economia Eu já estou que pensando vai na ter? saúde. Qual a de quem saúde consome. e outras coisas mais que vão acontecer. Então, o custo-benefício, o equipamento se paga rapidamente também. Por isso que a planilha de payback que eu falei para você é usada em várias situações. Ô, Victor, eu sei que o papo é muito interessante. O podcast é isso, né? A gente começa e começa a vir as coisas Isso. e tudo mais. Olha, quando eu falei de saúde, olha que interessante. O dono do restaurante, ou o chefe de cozinha, o técnico que está operando ou manipulando aquele determinado alimento de fritura, por exemplo, ingrediente de primeira, tudo assim espetacular. Aí põe lá para fritar. Puxa, a vida está fritando primeiro que no óleo errado, né, que não é do Palmas, que, né, enfim. Segundo, reutilizou aquele óleo porque geralmente ele quer economizar, está achando que está economizando, o consumidor vai embora, estoura o estômago dele à noite, ele nunca mais precisa daquele restaurante. Exatamente. E não foi o ingrediente bom que ele comprou, não foi o processo de manipulação do alimento, foi a fritura. Isso aí. O óleo. E você consegue filtrar isso. Exatamente. Com esse novo equipamento. Tem até 6 vezes. Tudo automático lá. Apertou um botãozinho, desce, daqui filtra, já sobe. Eu quero trocar de som 2 cubas, eu quero trocar a cuba, passar para o outro lado. Pode fazer, são cubas independentes. Eu estou amando Então, esse produto podcast de vocês. maravilhoso. Outra coisa importante, a gente fica do outro lado aqui e aí não sabe essas curiosidades, né? A New Basca é grande também, né? Tem um estúdio NB que está crescendo bastante, né? Obrigado. Desde o início. Obrigado. Bacana, tá bem bonito. O Zé me apresentou aqui o estúdio bem bacana, junto com o William. Eu preciso sair. Vai lá. O Zé me apresentou lá o estúdio, né? Bem grande, bem bonito. E a Elve também, ela tem o showroom com 630 metros quadrados em equipamentos lá para o cliente poder visitar e conhecer os nossos equipamentos, tá? E nós também temos um training center onde a gente consegue receber de 40 a 60 pessoas para fazer algum evento, né? Nos equipamentos expostos lá que funcionam, né? Esses dias tinha um pessoal de hamburgueria lá fazendo, testando equipamento, testando receita, etc. Então a gente consegue disponibilizar esse espaço, está prontinho lá para receber, foi concebido para isso, para poder fazer testes operacionais, testes de eficiência do equipamento, né? E entre outras coisas. E todo mês nós temos convidado uma pessoa para dar uma palestra lá, de 1 hora a palestra, tá? Então a gente reúne pessoal nosso, né? São troca de ideias, troca de informações, ele fala um pouquinho da vida dele. O tema é livre. Então tem gente que vai lá falar do como que está o mercado, como está o ramo de food service, ou outras situações. Esses dias nós recebemos lá um violinista né, renomado aqui de São Paulo, que foi contar a história da vida dele, como é que ele chegou onde ele está hoje. E isso a gente usa no nosso dia a dia, né, porque as histórias elas se misturam. Então a gente usa, é muito importante. Então a gente está disponibilizando esse espaço lá dentro da Elve, e quinta-feira que vem, no dia 11, né, quinta-feira que vem, às 11 horas da manhã, 12 do 6. Então é dia 11, quarta-feira, então. Quarta-feira, dia 11. Quarta, 11 do 6, porque a gente não sabe quando que vai. Às 11 horas da manhã, vai ter uma profissional do ramo de food service palestrando lá com a gente. Vocês estão convidados, tá? Obrigado. Legal. E aí, no momento oportuno, a gente vai convidá-los também para poder falar um pouquinho lá com o nosso time, tá? Então, o espaço é bem grande e tá feito para receber clientes lá também. Ô, Daniel, deixa eu aproveitar, que a gente embrenhou em vários assuntos aqui, e eu queria resgatar um assunto que você estava falando. Vamos lá. Bom, a gente está acostumado aqui a falar de bem de consumo, né? Isso aqui não é bem de consumo, é equipamento. Isso. O cara vai comprar um equipamento desse, se ele muitas vezes tiver um problema para que ele precisa resolver, se ele quiser às vezes melhorar, né, a estrutura dele, ou às vezes até ampliar, montar uma coisa nova, né? Ok. E, via de regra, eu sei que você tem produtos mais de entrada a nível financeiro, e você tem produtos mais caros, né? O ticket pode variar, sei lá, de 2 mil a, imagino que passe dos 100 mil reais ali, né? Essa máquina, 120. Que você como diretor comercial, né? Conta pra gente um pouco como que vocês trabalham
essas vendas, né? Porque, pô, você falou de payback, você tem que mostrar pro cara o que ele vai economizar, quanto que ele vai ganhar mais. O que envolve nessa questão comercial na hora de você fazer a venda dos produtos, venda que eu entendo que são complexas em sua maioria? É isso aí, envolve muita coisa, né? A gente vai passar a tarde aqui falando sobre isso. Mas assim, ó, vou tentar ser bem objetivo nisso, tá? Que envolve muita coisa. Então, se eu começar do zero, por exemplo, se você dá um espaço como esse estúdio aqui, eu consigo montar uma cozinha para você. Só que você vai ter que ter algumas perguntas chaves que a gente tem que fazer. Qual será o seu cardápio? Para quantas refeições você quer produzir? Aí a gente vai montando. Então, dentro de um espaço desse, eu posso montar uma cozinha com muita tecnologia, com fornos, com máquinas de lavar, um monte de coisa. E eu posso montar uma cozinha de, por exemplo, de uns R$200 mil, ou eu posso montar uma cozinha de R$100 mil. Eu consigo fazer isso. O nosso conhecimento com relação a equipamentos que a gente fabrica, importante falar, nós fabricamos mais de 2.500 itens. Nosso showroom tem 630 metros quadrados, é um dos maiores do Brasil. Mas não somente de equipamentos, aí entre utensílios ou equipamentos? Não, são equipamentos, tá? Utensílio, nós chamamos um portfólio enorme, né? Não dá para colocar tudo aí no catálogo. Porra, é maior que o portfólio de muito atacado de distribuidor. Exatamente. Atacado de food, para vocês verem. Então, assim, distribuidores de food é service. muito complexo. A sua pergunta ela é muito complexa. Mas o que a gente faz? Como a gente já está no mercado há muito tempo, a gente orienta, né, os nossos consultores, projetistas, etc., a colocar dentro daquelas perguntas tradicionais que a gente faz, poder montar uma cozinha que vai atender aquela necessidade. E sempre deixa um espaço hoje. Por quê? Porque hoje a tecnologia está muito avançada. Por exemplo, eu montei um espaço desse aqui, eu quero atender 100 pessoas. Então, eu vou colocar equipamentos apropriados para atender isso. Uhum. O Elvi aumentou para 300. De 100 aumentou para 300. E já aconteceu isso. O que a gente fez? Mudou tudo? Não. Mudou um forno combinado, mudou uma máquina de lavar, mudou um fogão. Não teve que desmontar a cozinha inteira. Foram alguns produtos pontuais, alguns equipamentos pontuais que têm uma capacidade maior de entregar o alimento. Pronto. Tá? Então, assim, tem produtos que não estão aqui no nosso catálogo de revenda, que nós não fabricamos, que a gente tem muito conhecimento também de como é que funciona. Porque nós temos alguns parceiros estratégicos, né? Como máquinas de lavar, como os fornos combinados. Que compõem os projetos. Que compõem o projeto. Às vezes o cliente fala, eu quero comprar de um fornecedor só, mas ele vai comprar equipamento da Elvi, vou comprar do outro, Não, então ele apresenta o projeto. E a gente vai na negociação, né? Como eu sou revendedor desses produtos que eu não fabrico, eu tenho uma condição bacana também. Porque eu sou revendedor, então meu preço é menor, é composição, meu preço é menor, tem a margem lá nossa, por causa de nota fiscal e outras coisinhas, que a minha margem para revenda é muito pequena, e aí está dentro do projeto. A revenda geralmente é bem pouco, né? Bem baixo. Liquidificador, batedeira, máquina, aí vai, tem um monte de coisa. O utensílio que nós chamamos lá, Zé, é isso aqui, ó, xícara, talher, prato e assim vai, panela. Aí você tem seus parceiros também. Não. A gente indica, o cara vai comprar direto, né? Porque tem muita coisa. Isso muita coisa. Inclusive tem muita oferta no mercado para isso. Sim. Né? Então a gente está focado nisso aqui para fazer o melhor. Né? E aí o cara decide o que ele quer fazer lá com relação a pratos e outros utensílios. Tá? Aí eu te levei, só abrindo aqui, eu levei ele no espaço lá nosso, que o meu sonho é montar lá a minha cozinha. Isso. E assim, se é o sonho, você sabe o que vai acontecer, né? Depois você me bate. Olha, ele me bate bastante aqui, viu? Esse nosso. Quer acionar o João da Penha para ele. E aí, você viu lá o espaço que eu pretendo montar a nossa cozinha show, né? E para o Estúdio NB. Né? Hoje nós temos o estúdio TV, temos o podcast, a sala de conferência, fazendo parte aqui somente da área de estúdio. E aquele espaço também para atender esse segmento de food service e tudo mais. Então você, como Elvi, você chega lá, olha todo o espaço, conhece o meu objetivo, passo qual que seria o meu objetivo, a funcionalidade daqueles espaços, e ali você já começa a montar o projeto. Isso aí. E você entrega tudo. Exatamente. Marcenaria. Você viu que nós entramos lá, na minha cabeça já estava projetado. Vamos colocar isso no papel? Ok. Pela experiência que a gente tem já de mercado. Aí eu vou falar, quanto que você vai me cobrar? Exatamente. Né? Por favor, te cobrar X. Mas quando o projeto é mais específico, já tem arquitetos de cozinha no mercado, que também são parceiros nossos, né? Eles detêm
grande parte dos grandes projetos que estão acontecendo hoje no Brasil. Então a gente indica a eles, ou eles indicam para a gente e a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? Diga. Não, me veio na cabeça, não sei se você tem essa curiosidade. Vocês sofreram, todo mundo sofreu, né? Vocês sofreram muito na pandemia? Sim, claro. Fechou tudo. Tudo que a gente entrega de equipamento, fechou. Ah, tá. Né? Você como fabricante. Eu sou né? fabricante, então shopping não estava funcionando. O único que estava funcionando era o hospital. Quem disse que ele estava comprando alguma coisa? Não estava. Tá salvando vidas. Estava salvando, não dava tempo de fazer nada. Né? Então, de derrubar uma parede. Muitas empresas no mundo fecharam, mas a Elvi conseguiu atravessar esse período turbulento. O Luciano, que é o presidente hoje, é uma pessoa visionária, né? Muito segura, né? Sabe do que está fazendo. Exatamente, né? Anos, né? Uma pessoa forte, guerreira, sabedor do que tem que fazer. Junto com o time dele, ele conseguiu, mas partiu dele, né? Inclusive, né? A empresa não fechou, pelo contrário, a empresa cresceu depois que passou a pandemia. Nós nos reinventamos. Como todo mundo, né? New Basca tivemos também. Que nos reinventar. New Basca chegamos também. a vender máscara lá na época. Vendeu máscara, chegamos a vender máscara. Tentamos até isso. Então, cada um teve que fazer um caminho diferente. Deu a sua participação, né? Aí quando começou a voltar, nós fizimos um trabalho aí que vem de reestruturação. Vem um pulo bem bacana, né? Que é um orgulho para nós lá, né? Que começou com o Luciano. Nós começamos a fazer um trabalho de recuperação, né? E graças a Deus nós estamos em plena ascensão. Eu te fiz essa pergunta porque assim, é impossível falar que nenhuma empresa ou nenhum segmento sofreu. Nossa. Né? Claro que dentro de um mercado global, a gente sabe que alguns setores se beneficiaram, como o canal farma, como o canal alimentar. Sim. Quando a gente vai para restaurante, a gente sabe que os salões ficaram fechados, mas o delivery aumentou muito. Exato. Um canal de vendas que explodiu foi o WhatsApp, que veio daí, a grande explosão. Né? Rápido, você pede comida rápido ali para que pudesse atender. A New Basca também sofreu nesse período. E 2022, já quase final de pandemia, a gente também vem se reestruturando, mas mantivemos firme no mercado. Foi um aprendizado muito grande, Zé. Foi. Para nós aqui foi uma loucura, só vou abrir um parênteses. Nós fomos a primeira empresa no Brasil também a fazer as live e-commerce dentro dos centros de distribuição, com 3, 4 máscaras, levando toda a roupa de cama, de banho para hotéis. Mas a gente não deixou a peteca cair. Eu falei, vem com a gente, e se a gente morrer, você vai morrer um dia, não tem jeito, e vamos enfrentar, que isso vai passar. É isso aí. Vocês pediram e nós atendemos. Chegou a nova sala de podcast do Estúdio NB. Infraestrutura profissional, áudio de qualidade, isolamento acústico e tudo o que o seu podcast precisa para ser um sucesso. Gostou? Então aproveite as condições especiais de lançamento e agende a gravação do seu podcast. Queria saber, Daniel, enfim, percorreu um caminho até aqui e daqui para frente o que vocês estão planejando? Qual que é o objetivo da Elvi? Legal. Nós temos... Não precisa contar o que está dentro da gaveta. É lógico, o que cabe aqui, né? Não é isso. É bem simples, tá? O que eu vou falar aqui. A Elvi é o que a gente falou lá em 2021, na retomada lá, né? Uhum. Nós vamos fazer o feijão com arroz e muito bem feito. Uhum. Né? É o que dá para fazer. Back to basics. E está dando muito certo, né? Mas o Luciano, como eu falei, é uma pessoa visionária. Está sempre lançando um produto novo. Uhum. Então, a gente está sempre tentando e melhorando. Então, assim, o que nós estamos projetando? Nós estamos projetando sempre melhorias naquilo que a gente está fazendo. E como é que a gente faz isso?
Através de estudo, através de estratégia, através de várias ações que nós estamos tendo. Pesquisa de mercado. Exatamente. E o Luciano faz muito isso, através das nossas mídias sociais. Então, nós tivemos várias ações desde 21, quando acabou a pandemia, até hoje, e felizmente nós estamos tendo um retorno muito grande. E o mercado também vai demandando sua necessidade. O mercado está reagindo a isso, né? E a Elvi tem um nome forte, como você falou no início, são 65 anos. É de muito orgulho mesmo. Né? No Brasil, então, assim, né? No Brasil que a gente ainda, sofre tanto, imposto. Então, vamos vir essa página. Então, eu vou chorar aqui. É fazer o feijão com arroz e fazer bem feito e ir melhorando gradativamente. E outra coisa, é que tem sempre fator humano, eu gosto de falar isso, fator humano. Treina a pessoa, dê condições boas. Se você tratar bem uma pessoa, você vai ter melhores resultados. Se você dar melhores condições, você vai ter melhores resultados. Cria processos. E é isso que a Elvi está fazendo. E cria processos. É isso que a Elvi está fazendo. Você tem pessoas boas, processos bons que funcionam, a coisa... Exatamente. É muito bom. E você falou do Luciano. Eu compartilho 100% com ele. Às vezes as pessoas falam assim para mim, porra, o Zé é louco, já está inventando mais isso, já está agora não sei o quê, onde que esse cara vai parar? Eu falo o seguinte, a diferença do ser humano para uma companhia é que a gente sabe que um dia nós vamos morrer, nós não vamos mais estar aqui. A companhia nasceu para que ela se perpetue no mercado, como o Cargill, como o Bung e tantas outras, aí 200 e poucos anos no mercado. E eu procuro, dentro da medida do possível, inventar. E eu sempre uso aqui de um termo muito simples. Imagina o teu cliente. Gente, vocês me desculpem, mas é assim mesmo que eu falo. Imagina um cliente teu que ele vem da empresa hoje, tá cinza. O produto que você tem é esse. Isso. Daqui 2 anos ele vai da empresa, continua cinza. Coisa. E o produto que eu tenho é esse. Cara, você tá se matando e você não tá percebendo. É isso. Então, se a gente não olhar para o mercado, se a gente não ter essa visão, não entender a necessidade dos nossos clientes e não desenvolver produtos como o estúdio NB nasceu dentro da pandemia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter um estúdio, ou que, também nunca imaginei que fosse ter agência. São os feitios, os mistérios da vida. Zé, eu lembro, não tenho para você, mas eu lembro que uma vez, não sei, um período, você fazia uns panfletos, não é isso? Um portfólio. Pequenininho, né? Eu lembro dessa parte que você começou aqui. Olha o tamanho que está isso aqui hoje. E se você nem investe? Se você não tem a visão? É o que está acontecendo na empresa. Exatamente. Certa vez veio um cliente aqui, mas eu vou retomar para a Elvi, que o negócio aqui é da Elvi, não é meu. Veio um cliente, um amigaço mesmo, lá de Feira de Santana, graças a Deus também. A New Basca, a gente atende todo o território nacional e veio aqui de Feira de Santana, não vou falar o nome dele, senão ele vai me bater. O mercado me bate muito, viu, gente? Fala, todo mundo batendo. Bate. E eles me amam. São clientes de 17, 18 anos, 15 anos. Aí ele esteve aqui na nossa empresa e ele pegou e falou assim, puxa, é uma agência mesmo, né? Falei, não, é um bar, é um boteco aqui na esquina, né? Com todo respeito, né? De forma muito carinhosa ao boteco, entendeu? Por causa disso, a gente vai investindo. Porra, mas você tem dinheiro para investir nisso tudo? Cara, dinheiro a gente faz. Porra, então me ensina a mágica, trabalho. Isso aí. E direito. Trabalhe direito, corretamente, veja as oportunidades de mercado. Como diz o meu saudoso Silvio Santos, que ele nunca gostou dele, estou brincando. São gerações diferentes. 90% de trabalho e 10% de inspiração. É isso que faz. É isso que faz a gente manter a empresa inovando, enfim. E parabéns mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de um segmento de cozinha industrial que passou aí 2 anos e meio, como você disse, sem vender nada. Nós ainda vendíamos. Metia a cara e entrava dentro do CD, fazia live e tudo mais. E como você vai vender equipamento? Como você vai? Hospital, estava funcionando, mas vou derrubar uma parede, vou ampliar a cozinha, eu tenho que salvar vidas. Né? E tinha uma coisa no nosso setor também, que acho que foi o pessoal da Coprifácil que sinalizou isso, eu nunca tinha feito essa analogia. Da mesma forma que um hospital estava focado em atender as pessoas, né? O distribuidor estava focado em atender o cliente também, porque estava estocando comida, estava comprando papel higiênico, pacotes, então o distribuidor também estava na correria, né? E aí eu me recordo
nós tínhamos montado um plano estratégico de trade marketing para um cliente, uns 4, 5 meses antes, né? E já vinha aí um negócio de pandemia, não imaginávamos que era um negócio daquela magnitude que foi. E aí o cliente, o Brasil parou, o governo soltou uma nota, fecha tudo, né? Uma grande companhia, cliente aqui da empresa, uma multinacional, uma amiga muito querida, ligou para mim e falou: Zé, o terceiro andar nosso foi totalmente desativado e estão higienizando tudo, porque uma pessoa foi num casamento e detectou a Covid. Eu imediatamente desci aqui para o nosso gestão de condomínio e falei: olha, aconteceu isso vai chegar aqui, né, no nosso prédio. Mais tarde o governo vem, algumas semanas depois, e fecha-se tudo. Aí esse cliente pega e fala para mim: e agora, Zé? Porque o plano estratégico de trade marketing, ele era físico, né? As pessoas saem da rua para vender, as ações, as campanhas de venda e tudo mais. E agora? E aí agora? Me dá 24 horas só para eu pensar. E aí, assistindo às lives dos sertanejos, bora fazer uma live. Mas a gente vai morrer. Morrer, como eu disse, todos nós vamos. Chegou a sua hora, meu querido, esquece, vai embora mesmo, beijinho e sobe. Se tiver que subir, né? Entendeu? Tem gente que... Pode ser que... Tem gente que eu talvez desça. Não é nada. Ô, Zé, ajuda muita gente. deixa eu aproveitar que ele tá falando dos nossos clientes. E, ô Daniel, eu não sei se vocês já fizeram coisa do tipo, parceria com marcas de alimento collabs, ou né? com distribuidores. A gente já bateu muito aqui com o distribuidor e falar, pô, por que não traz uma empresa de equipamentos para parcerias, né? Porque você tá lá vendendo para as cozinhas, enfim, para padaria, para supermercado, e o nosso cliente também tá vendendo, sim, bem de consumo, mas tá vendendo, né? Vocês já fizeram coisas desse tipo na Elvi? Já fizemos. Inclusive, nós estamos participando através de um trabalho que foi feito no cliente. A cliente ficou muito satisfeita com tudo que foi proposto para ela, com as dificuldades etc. também, e porque o negócio dela mudou um pouquinho, ela nos convidou para participar de um processo muito parecido com esse, né? Então lá tem outras empresas que você já falou aqui de renome que estão dentro desse segmento dessa cliente da Elvi, e ela nos convidou. Então nós estamos lá expondo equipamento nosso. Quando tem evento lá ou não, a gente manda um profissional nosso para estar participando de algum evento que ela está fazendo também todos os meses. E Legal. nós fazemos isso lá e também fazemos dentro da Elvi. Tá? Então, uma das ações que nós estamos fazendo agora, inclusive, que nós somos está no plano estratégico agora, é exatamente isso, né? Trazer gente, trazer profissionais ou trazer outros fornecedores parceiros para colocar equipamento dentro da Elvi, lá no nosso training center, para a gente poder divulgar. Quando tiver algum evento, vamos usar o forno, vamos usar a máquina, vamos usar qualquer outro tipo de equipamento, né? E antes de eu vir para cá, apareceu outra situação lá para nós, né, também, de parceria. Então, tem um parceiro, que vai se tornar um parceiro nosso, que pediu a nossa ajuda com relação a equipamentos, que ele vai participar de uma feira, uma determinada feira, e quer nosso equipamento lá. Entendeu? Para dar de apoio para ele. Então, feira, né? Na feira, numa feira que nós não vamos participar, mas ele vai estar lá com o produto dele, com os produtos dele, e nós vamos estar com os nossos equipamentos. Legal. E ele falou assim: vocês podem vir trazer um profissional de vocês aqui, são 3 ou 4 dias de feira também, para vocês estar podendo divulgar o equipamento de vocês. Então, assim, a Elvi, hoje não, já há algum tempo, né? Ela vem sendo chamada para participar desse tipo de evento ou parceria. Então, na FISPAL, por exemplo, nós tínhamos nosso stand lá e tinha alguns equipamentos espalhados em outros stands lá que eles pediram para poder expor produtos deles, por exemplo, na vitrine. Entendeu? Então, porque a vitrine da Elvi é bonita, eficiente, etc. Poxa, entendeu? Ô, Luciano, ele vai sair daqui com um recadinho para você, mas eu não posso falar que senão vai vazar no mercado. Depois ele leva para você. A gente vai fazer o contrário do que vocês estão fazendo. Um bilhetinho, tá, né? Ele vai sair com um bilhetinho do meu jeito e vai entregar para você. Zé de ser. O jeito Zé de ser. Isso. Não, mas é interessante. Você está falando aqui, o cara já é louco aqui, já está pensando outra já tá coisa. maquinando um monte de coisa aí. Já viajou. Já viajou. As viagens são boas Isso aí. quando o pé está no chão. É isso aí. Sim. E oportunidade de negócio. Nós temos não sei quantos mil distribuidores de food service, atacarejos de food service, canal alimentar, indústrias fornecedoras.
Enfim, depois eu converso com você. Mas isso é legal, Zé, porque criatividade é isso, né? É você conectar coisas que aparentemente não tinham uma relação. Meu pai né? falava uma coisa que é verdade, de onde sai o couro, sai a correia. Se eu tô com isso daqui, eu tenho um custo disso, isso daqui precisa ser pago. E vai ser pago como? Não é que bater papo, tomar um café, que tá uma delícia, entendeu? Não vou, tá gelado! Aquela viscosidade. Isso. É por causa desse ar. Mas, enfim, mas é para gerar negócio. É isso aí. A intenção, só vou abrir um adendo aqui, hoje você tem muito podcast. O podcast, de fato, é isso. É um canal de comunicação das empresas, é um canal de comunicação dos setores. A gente não está mais preso somente a uma mídia, televisão, o rádio ainda é muito bom. Mas isso é um canal, olha, nos une. Quantas coisas aqui, de verdade, de coração, embora seja o meu cunhado, eu desconhecia. E atuando também nesse segmento. Exatamente. Entendeu? Houve uma sinergia aí. Então, Luciano, ele vai sair com um bilhetinho aqui. Cobre dele, viu? Ô, Luciano, e outra coisa. Rapaz, é uma figura. Você está convocado, não é convidado. Convidado, a gente convida todo mundo. Você está convocado a vir aqui, fazer mais um podcast nosso, bater um papo, que é a parte 2, conhecer nossa estrutura. O mercado precisa disso. Né? O mercado precisa disso. Como dizia, desculpa o termo, eu vou falar corretamente, minha professora de trade marketing, tire a bunda da cadeira e saia e vá para campo. Isso aí. É isso quase aí. que... Quase. Foi bem essa. Eu vou falar... Acontece o seguinte, eu vou falar. Eu gosto das minhas coisas, das minhas atrapalhações. O Marcão, o dono da Casa do Confeiteiro, uma grande rede aqui do interior de São Paulo, cliente aqui da Nibasca, que atende todo esse mercado. Sinergia absurda com Sinergia, mas eu acabei de falar que eu vou mandar um bilhetinho pro Luciano. E não só ele. Tem outros amigos nossos. Bid Food, imagina, Monte Carlo, minha querida Ana, que vai vir aqui. Pereira. Enfim, o Grupo Pereira, e por aí vai. Nem sei onde que eu estava. Sobre a cadeira. Estava o Marcão aqui da Casa do Confeiteiro. Meu amigo também, cabelo branco como eu, entendeu? E eu fui falar, rapaz, eu falei, tira a cadeira da bunda. Em vez de falar, tira a bunda da cadeira, eu falei, tira a bunda. Eu falei, o contrário, é todo o contrário. É por isso que, olha, as pessoas diferentes são aquelas que todo mundo vai observar. As comuns estão passando como despercebida porque é comum. Eu, graças a Deus, sou diferente. Nasci até em família errada, meu cunhado. Eu falo isso lá para o nosso grupo, né? Nada na vida acontece por acaso, né? Mais uma vez agradeço o convite de vocês, porque, de novo, houve uma sinergia aqui, tem tudo a ver, Zé, né? Que a gente já tinha conversado antes do podcast, e lá atrás também, tem tudo a ver. É só a gente, que nem o Vitor falou, é só juntar. Né? E aceitando exatamente, que tem negócio. Né? Negócio. Tem. E tem muita coisa. Eu vejo muito isso que você falou. E a Elvi está aberta para isso. Eu vejo muito isso que você falou, por exemplo, uma empresa X tal, vai fazer um evento, aí pede lá o equipamento para exposição, qualquer coisa do gênero. Tá, isso é muito interessante, mas eu quero saber do meu caixa depois como é que fica isso. Mas vou expor sua marca. Tá, mas vamos depois fazer um trabalho junto para que aquilo possa performar, como a gente fala aqui, seria sell-out, né, em venda, compra e venda. Entendeu? Você tem aí alguma coisa? Que esse cara sempre tem um negócio na manga. Não, eu acho que a gente falou de bastante coisa. Eu acho que foi um papo produtivo. Acho que cabe aí um segundo podcast. Né? Eu acho. Eu gostei, viu, Daniel? E ainda bem que você veio, viu, Luciano? Porque vinha o outro, hein? Eu não sou fluxicheirinho, mas... É muito rápido, não tem paciência. Rápido. Eu tomo calmante todo dia. Eu cheguei, frontal. Zé, eu cheguei no momento certo. Nada é por acaso. Esse era o momento de eu estar aqui. Esse é o momento, gente. Eu tô brincando, mas é assim mesmo. E para nós também. O seu público, espero que tenha gostado aí do que foi falado, né, Vitor? Gostaram, com certeza. A turma gosta. E de novo, né? Vou passar aqui o telefone novamente para vocês nos contactarem, né? Que é 11 21 81 3999. Aí pode procurar os nossos consultores lá da área comercial. Tá? Tem alguém lá para atender ou não? Porque às vezes tem vários lugares. Não, tem, o pessoal atende. Eu fico pé da vida. Lá o máximo são 2 toques no telefone e já atende. Já atende? Já atende. Tá? Tem a secretária eletrônica lá. Repita o número. 11 21 81 3999.
Site www.elv.com.br, e aí tem Facebook, tem Instagram, aí você vai nos consultar. Eu vou terminar, mas peraí. Diga. Uma coisa que eu gostei muito de uma ação que vocês fizeram, parabéns, Luciano, parabéns, marketing. Eu adoro essas Isso aí. coisas aí, essas ações ousadas, Isso aí. entendeu? Cara, patrocinaram um cruzeiro Verdade. do setor de panificação. Isso. Cara, você tem ideia que é isso? Quando eu vi aqui nas redes sociais, eu falei, não acredito que é a empresa do meu cunhado. Meu cunhado não. O meu cunhado trabalha, não é a empresa dele. Isso aí. Entendeu? Você está lá, também é dele. Ou você faz parte ou não faz parte do negócio. Porque aqui é o seguinte, viu, Luciano? Eu trabalho. Não, você é dono também. Se não pensar como dono, está fora. É isso aí. Entendeu? Tem que Tá pensar fora. como dono. Enfim, e eles fizeram, rapaz, patrocinaram um cruzeiro aí, Exatamente. ficaram aqui quantos dias em alto 7 mar? dias em alto mar. Lá tinham mais de 200 empresários, né? De que setor? De padaria. Panaderia, panificação. Panificação. E nós Que participamos. bacana, hein? Nós também estamos participando, que depois será divulgado, né? Participando de um evento numa emissora de televisão, né? Ok. Que estão todos os nossos equipamentos lá, Luciano, você tá muito rico, hein? né? E tem outras ações que nós estamos... É aquilo que eu falei no início, né? A Elv, para estar onde está hoje, né? Ela teve várias ações, pontuais, inclusive, estratégicas, inteligentes. Trabalho, né? Muito trabalho, né? A gente chega cedo lá e sai tarde. Eu chego cedo, Né? fico esperando alguém chegar. O proprietário, o Luciano, também chega cedo, sai Eu tarde. chego cedo e falei, escuta, Então, tá mas todo aqui o mundo no horário mesmo barco. tanta hora. Aí fala, agora mudou. Nós tá todo mundo no mesmo barco, mas não é no cruzeiro, é lá na Elv mesmo, né? Então Mas a parabéns gente pela ação, viu? Tá bem forte, bem... É aquilo que eu falei no início, né? É gratificante você trabalhar numa empresa como essa e obter os resultados através de um trabalho sério que nós estamos fazendo já, né? E que está tendo retorno, né? Então tá todo mundo... E quantas famílias tem lá dentro, Zé? É isso. Entendeu? Então a gente pensa em tudo isso. Eu quero pegar o cara no pulo. Quem? Agora quero que você fale o que ele falou da nossa empresa. O que eu falei? Você já esqueceu? Luciano? Já esqueceu? Ele falou, é gratificante trabalhar, eu quero ouvir de você aqui. Isso. Vou espremer o limão. Agora sim, entendi. Ó, Luciano, tá vendo, jovem? A gente que já tem cabelo branco, esses meninos não sei o que Zé, acontece. a gente fala assim, ó, a gente tem que estar feliz naquilo que está fazendo. Se você está feliz, esquece. Quando nós temos algum problema, qual a empresa que não tem problema? E qual pessoa que não tem problema? Exatamente. Então, o que a gente faz? Então, quando tem algum problema que chega para mim lá, eu tenho que partir para a solução. Então, a pessoa já está falando, aconteceu isso, eu já estou pensando aqui qual a solução que eu vou dar. Então, a gente não fica mastigando o problema, a gente vai para a solução. Por quê? Eu não posso deixar a operação do cliente cair por muito tempo. Parou. Teve um cliente lá do Rio de Janeiro que me ligou, só isso, ligou no fim de semana, no sábado. Daniel, me ajuda, não sei o quê. Aí lá, estava em casa, no sábado de manhã. Aí liguei pro técnico no Rio de Janeiro, o técnico estava, era no Rio, lá no centro do Rio, o cliente, e o técnico tinha acabado de chegar em Niterói que ia fazer almoço de família com a mãe dele. Que nem a gente faz, que nem a gente fazia. Não, faz também, né? E faz ainda, né? Mas que então, aí que aconteceu? Ruim, né, Você comeu tudo lá. Você lambeu até tudo lá, enfim, até a panela. Aí... Eu levei marmitinha. Levou marmitinha. Aí que aconteceu, Vitor? Eu consegui falar com o Daniel, por você, eu vou lá atender o cliente. No domingo o problema estava resolvido. É isso. No domingo. É isso. Entendeu? E o cliente satisfeito. Então a gente não pode deixar muito tempo cair a operação do cliente. Então, o nosso pós-venda, as ações e estratégias, por isso que eu estou falando para você, é gratificante quando a gente tem um retorno satisfatório de várias ações que nós estamos tendo que são assertivas. Mas parte da pessoa. E de um time coeso, né? Exatamente. Então, assim, ó, e o pessoal entende alguns propósitos que a gente está tendo, algumas ações, para um bem comum, para o bem da saúde da empresa, para o bem do negócio, para o bem da pessoa. É aquilo que você acabou de falar. Se a empresa está bem, nós estamos bem. Se nós estamos bem, a empresa está bem. Porque nós que fazemos a roda girar, né? Então, a gente precisa estar todo mundo bem. Então, isso é gratificante quando você levanta, no horário que a gente levanta lá e vai trabalhar. Também. São 13 anos, né, Elvis? 13 anos de Elvis. Parabéns. Então, tem um importante, mantendo sempre a humildade. Apesar da experiência que eu falei aqui no começo, que eu tenho 30 anos de carreira, só que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Ou com os mais velhos ou com os mais novos, que está mudando muito, né?
O mundo está mudando muito. Então a gente está sempre aprendendo. Mas falando em mundo mudando, eu quero espremer o limão. Fale o que ele disse diante das câmeras. E arrumei para você, né? Arrumou, porque quero ver como que vai sair essa fala. Mas isso é muito bom. Não, deixe ele falar. É gratificante. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Não, brincadeira. Não, ele falou mais ou menos. É tão mais ou menos? Quantos anos o senhor está isso, aqui? Zé. Eu tô há 9 anos, né? Como o senhor entrou aqui na empresa? Entrei aqui como estagiário. Entendeu? Tem uma Eu trajetória tinha bacana. trabalhado, né? Então eu acho que está sendo gratificante. Senão, Senão eu tinha ido embora. já tinha ido embora. É isso aí. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu falo o seguinte, aquilo que a gente falou no meio aqui do podcast, empresas são pessoas e, como dizia Abílio Diniz, pessoas e processo. Se nós falharmos de alguma coisa, ou está nas pessoas, ou está no processo. E graças a Deus, graças ao trabalho que todos nós a gente vem fazendo aqui na New Basca, a gente tem um time também muito coeso, um time que realmente veste a camisa, às vezes a camiseta está bem apertada, porque também vou engordando bastante, entendeu? Não, brincadeiras à parte. Às vezes, de verdade, esse trocadilho, às vezes a camiseta fica apertada diante de alguma situação ou outra que todas as empresas acabam passando, ou de um problema com o cliente e tudo mais, mas o time vai para cima e o time resolve, porque se não fosse as pessoas, se não fosse esse time, também nós não estaríamos há 23 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Em 2022, 2023, a gente conseguiu atender dois ou três clientes, não me recordo agora, fora do Brasil também, com operação online, né, evidentemente. Então, para mim também é muito gratificante. E é mais gratificante ainda como proprietário da empresa é olhar para os meus colaboradores, os cabeças, a minha diretoria, e falar: esse tem 19 anos na companhia, esse tem 13, esse tem 9, esse tem 10. E é assim que a minha diretoria foi formada. Então, parabéns também pela sua trajetória, brincadeiras à parte. Eu sei que você é um excelente profissional, um excelente pai de família, até demais. Tem que cuidar, tem que cuidar. Tem que cuidar. Enfim, obrigado pela sua visita. Parabéns a Elvio pela inovação, pela persistência de mercado. E, Luciano, você está convocado. Viu? Não é nem convidado, é convocado. Vou fazer o seguinte, o bilhetinho só vai se você vir aqui. Brincadeiras à parte, ele vai levar o bilhetinho. Isso. Tá bom? Obrigado, Vitor. Obrigado, Zé, mais uma vez pelo convite. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Espero ser chamado aí para uma próxima vez aí para apresentar para vocês outras novidades que, porventura, daqui a um tempo nós teremos lá. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Daniel? Teremos uma parte 2 aí, com certeza. Ótimo. Obrigado, gente. Meus amigos, obrigado. Vocês que ficaram aqui conosco, assistiram até o final. Lembrando, sigam lá, @NewBascaOficial no Instagram. Também estamos no LinkedIn, Facebook, TikTok, todas as redes sociais. E caso queira acompanhar, conectar com a gente no LinkedIn, Daniel, você está Daniel Martins no LinkedIn? Daniel Martins. Daniel Martins, Vitor Lucieto e José Roberto Rodrigues. Tá joia, meus amigos? Obrigado. É esse o meu LinkedIn? É esse. Então, tá bom. Só procurar lá. Não sou eu que cuido. Mas não precisa falar pra eles, né? Já foi transparente. O cara tem ghostwriter, tem tudo, tá, gente? Mas é isso. Tem obrigado, pessoal. Tem o quê? Shurek. É de comer isso aí? O que é isso? Um abraço a todos. Até o próximo. Até logo. Tchau.